programa de hoje, vocês vão conferir comigo a entrevista com o Coronel Bonfim, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde ele vai falar sobre segurança do trabalho. No quadro Na Geral dos Bairros, nós visitamos Realengo para descobrir o que o bairro tem de bom e tem de ruim. E sabe o que nós encontramos? Um belo parque florestal. E no quadro Motocountry, nós temos para vocês uma cavalgada em Braçanã, no município de Rio Bonito. E fechando com chave de ouro, nós estivemos na festa do 3º aniversário do Motoclube Caveiras de Niterói. Você não pode perder isto e muito mais aqui na Geral. Gente, sem perder tempo, vamos lá conversar com o Coronel Bonfim? E hoje aqui no Na Geral, nós estamos na companhia do coronel do Corpo de Bombeiros, o Coronel Bonfim, que comanda aqui o COCB, que é o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros. Coronel, bom dia. Bom dia, Mia. Prazer muito grande estar aqui falando para você e seus telespectadores. Prazer é todo nosso. Coronel, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a sua formação profissional. Como você já antecipou, além de coronel do Corpo de Bombeiros, hoje eu estou dirigindo o Centro de Operações da Corporação. Eu também sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Coronel, o que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho, o próprio nome já sugere, é um conjunto de normas que visam preservar a incolumidade do trabalhador no exercício das suas atividades profissionais. E por que uma empresa precisa ter constituído uma equipe de segurança do trabalho? Existe o caráter legal que é regulado pelo Ministério do Trabalho através das normas reguladoras, que faz com que, em função do número de funcionários, uma empresa tenha que ter profissional ligado à área de segurança do trabalho. Me diz uma coisa, você falou que é uma área abrangente. Poderia falar um pouquinho para a gente dessa área abrangente? Como é que um profissional da segurança de trabalho age? É sempre de forma preventiva, né? Evitando que o problema aconteça. Então é como uma antevisão. Um exemplo assim, bem palpável que a gente pode dar: se uma determinada indústria tiver algum equipamento rotativo, que tem alguma peça que gire, a gente tem que antever que uma pessoa que possua um cabelo longo pode prender o cabelo nessa peça e vir a se ferir de forma até bastante significativa. Então a ação preventiva é fazer com que os funcionários trabalhem com o cabelo preso, com touca, para que não haja a possibilidade do cabelo vir prender nessa peça giratória. Então é sempre assim que a segurança do trabalho tem que agir, de forma preventiva. A gente tem noção assim, um pouco da construção civil. Como é que age esse profissional nessa área? Na área de construção civil, a segurança do trabalho é bem atuante, né? Porque nós temos sempre trabalhadores que durante a construção de um prédio estão expostos à altura. Se estão expostos à altura, o profissional de segurança do trabalho tem que prover a segurança desse funcionário, desse trabalhador. E essa segurança é feita através de cintos de segurança, para que, se ele cair de um andaime, por exemplo, ele está amarrado, está com cinto, e esse cinto fixo a uma corda e a um ponto fixo qualquer da edificação, e ele vai ficar pendurado e não vai ser projetado ao solo. No caso da construção civil, existe um kit básico de segurança? Tem um item que é extremamente importante, que é o capacete. Porque durante uma construção é muito comum que um tijolo, um pedaço de madeira se precipite de uma altura significativa. Então o capacete é um item essencial para os trabalhadores da construção civil. E na área médica, você pode falar um pouquinho pra gente? Tal qual o engenheiro de segurança do trabalho, ele vai zelar pela segurança do trabalhador e também vai ser o responsável em fazer os exames que são quando o funcionário está entrando na empresa, que são os exames para admissão desse funcionário. Depois tem os exames rotineiros ao longo do período que esse trabalhador estiver vinculado àquela empresa. E por fim o demissional também, ou seja, para entrar durante o período que ele fique naquela empresa e para também ser demitido da empresa, esse médico tem que zelar para que todos esses exames sejam feitos, para que não caracterize ou que caracterize, né, caso afirmativo ou negativo, de doença profissional, ou seja, uma doença decorrente daquela atividade que aquele trabalhador exerce. No caso dos trabalhadores que trabalham muito tempo sentados, como colocaríamos a questão da segurança de trabalho? Fundamental, são os aspectos ergonômicos.
Isso varia em função do biótipo da pessoa, né? Da altura, do peso. Então a cadeira tem que estar ajustada na altura. Você tem que ser uma cadeira ergonômica. Ela tem que estar ajustada na altura correta e varia de pessoa para pessoa em função da altura dessa pessoa. Hoje em dia temos muito, né, computador, pessoas que trabalham com teclado. Então esse conjunto, a altura da cadeira, a distância que vai ficar do teclado, tem que ser tudo de forma ergonômica para que não ocorra aí uma lesão que é muito comum nesse tipo de trabalhador, que é chamado de LER, que é lesão por esforço repetitivo. Então é fundamental esse aspecto ergonômico para que o trabalhador não venha a ter problema. Essas doenças profissionais, ou seja, aquelas oriundas da sua atividade. Isso está muito colocado aí para as costureiras, motoristas de ônibus, não é isso? Perfeito, perfeito. Porque aquela posição, ela fica durante muito tempo. Então é fundamental que, além dos aspectos ergonômicos da cadeira que essa pessoa vai usar, é fundamental que exercícios também específicos de alongamento para a região dorsal, isso seja feito para também contribuir para que essas lesões não possam acontecer. Coronel, o senhor falou sobre ruídos e também sobre a questão da iluminação. Poderia esclarecer um pouquinho mais? O ruído e o aspecto de luminotecnia, né, da iluminação, são fundamentais. Porque se uma pessoa está trabalhando, no caso da iluminação, num ambiente com a iluminação imprópria para a sua atividade, no decurso do tempo, isso não vai acontecer um problema de visão decorrente dessa falta de iluminação, ela não vai acontecer de um ano para o outro. Ela vai acontecer à medida que os anos passam e essa pessoa fica exposta a esse ambiente com uma iluminação imprópria para a atividade que ela está exercendo. Então, o profissional de segurança do trabalho tem que zelar pelo aspecto de luminotecnia para que esse trabalhador não possa ter uma doença decorrente, uma doença visual decorrente dessa iluminação ruim. E o aspecto auditivo é bem palpável, né? Ambientes que possuam muito ruídos, insalubridade em função do ruído, tem que ter proteção auricular para proteger a acuidade auditiva desse trabalhador. Também no decurso do tempo, tal qual o do aspecto de luminotecnia. Coronel, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Na Geral e gostaria de deixar as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o seu público. Isso para a gente, para o Corpo de Bombeiros, é muito significativo. Principalmente porque a nossa corporação é muito benquista pela nossa população, pelo tipo de trabalho que a gente execute. E um conselho final, já que a tônica da nossa conversa foi segurança do trabalho, é pedir aos trabalhadores que usem os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, que o empregador disponibiliza para ele, porque isso é que vai possibilitar que ele não tenha nenhum tipo de acidente, e que se esse acidente ocorrer, ele seja minimizado ao máximo. Então, o uso do EPI é fundamental para o trabalhador. Obrigada, querido. É isso aí, gente. Esse foi o Coronel Bonfim, aqui comandante do seu ACB. E eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto com novos quadros.